Boa noite a todos e a todas. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Mais um dia de palavras de luz. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana. Curtam, compartilhem a nossa live. Só estou dando um tempinho aqui para que as pessoas entrem, né? Para que as pessoas façam parte da nossa live também. Então, boa noite a todo mundo. Estamos aqui diretamente do SEC, Centro de Expansão Consciencial, TEUEB, Tenda de Estudos Humanistas, Eurípides Bassanufo. Estamos aqui para conversar sobre espiritualidade. Eu aqui ajeitando que eu cheguei atrasado, cara. O tentei da vida, né? O corre-corre. Então nós estamos aqui diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite, Mary. Boa noite, Célia. Boa noite, Bruna. Boa noite, Edilaine. Boa noite, Eurenice, Sheila, Jânio, Fabrícia, Maria Edna, Mary Santos, Vovó Cida, Maria Judite, Alessandra. Boa noite a todo mundo que está entrando, gente. Curtam, compartilhem se assim vocês acharem que nós merecemos a curtida, a compartilhada de vocês ou o compartilhamento de vocês. Boa noite a todos. Nós hoje vamos falar sobre mediunidade e paranormalidade. São estudos baseado na espiritualidade, principalmente no universalismo, né? Mas que diversas doutrinas já estudaram. A mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita, né? Porque muitas pessoas pensam que mediunidade, não, fulano de tal é espírita, porque é médium. Não, a mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano. É a capacidade de enxergar, de intermediar a comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Nós somos intermediários ou então comunicadores do plano espiritual. Servimos como instrumento, como ferramenta de trabalho para a espiritualidade. Na verdade, a mediunidade, ela se explica por si só. Médium, o que é médium? O que é mídia? É só a gente olhar a palavra mídia. Mídia é intermédio, né? Quer dizer, é o canal pelo qual a gente faz uma comunicação através do rádio, da televisão. A gente é como se fosse um rádio. Nós somos como se fôssemos rádios, televisores, transmissores de mensagens, tá certo? Então, a mediunidade é exclusividade de poucas pessoas? Não, todos nós somos médiums. Só que uns têm... boa noite, Maria. Gosta bem muito aí de like, incentiva o pessoal a curtir, compartilhar a nossa live, tá? Maria Anunciada, Luísa, todo mundo que tá entrando aí. Hoje foi uma trabalhada danada, mesmo dia do Natal, né? Mas eu atendi um bocado de gente, fiz atendimento fraterno até ainda agora, tanto é que eu entrei com um atraso, né? Eu tive um atrasozinho aí para entrar, para conversar, para bater papo com vocês. E é muito bacana a gente poder entrar, poder conversar sobre espiritualidade, principalmente fazendo a diferenciação entre a paranormalidade e a mediunidade. De cara, a gente já pode dizer para vocês aqui, curtam, compartilhem. Boa noite a todo mundo que está entrando, Tânia, Consuelo, Raquel, Augusto e Maria Danada aí curtindo. Muito bem, meu bem, vamos lá. Ele está ótimo. Ei, atendeu até meu irmão. Foi mesmo, Maria. E Maria mora em Taperoá, na Paraíba. E eu em Caruaru. Nós fazemos esse atendimento, que é um atendimento psicoterápico, à distância também, né? Nós não só fazemos um tratamento presencial, não. É feito também à distância e esse tratamento, ele é tão eficaz quanto o tratamento presencial, tá, gente? Naturalmente, que quando as pessoas estão aqui, eu faço questão de recebê-las em nosso set de terapia e tratá-la da melhor forma possível. Então, deixa eu me apresentar para as pessoas que não me conhecem ainda, né?
Estou Wagner Andrade, estou psicoterapeuta holístico, trabalho com diversas terapias aqui, a terapia regressiva, o Reiki, eu sou mestre Reiki, a PNL, eu sou master em PNL, sou master coach também, trabalho com cristais, com ervas, com as plantas, a fitoterapia, aromoterapia, cromoterapia, radiestesia, sou hipnoterapeuta, trabalho com várias terapias que são complementares ou integrativas ao sistema tradicional de medicina. Quer dizer, nós trabalhamos observando o ser humano, né? Nós trabalhamos... Boa noite, dona Célia, tudo bom? Nós trabalhamos observando o ser humano de forma integral. Sentimos, percebemos que o ser humano não é apenas aquela coisa, estanque. Não, é muito mais, né? Então, nosso trabalho profissional é na área de psicoterapia, utilizando essas diversas técnicas do conhecimento humano, transmitindo para as pessoas um equilíbrio, uma harmonia, né? Da mesma forma que nós trabalhamos o irmão da Maria, que deu o depoimento. Eu não ia falar nem disso, mas ela falou. Então, nós tratamos o irmão dela hoje, atendemos ele, mas atendemos mais 2 pessoas hoje à tarde, né? Pela manhã eu fui comer o RO, né? O resto de ontem da janta, aí fica pro almoço, né? Na casa da família da gente. Eu acho que isso é uma tradição brasileira. De noite se faz a janta de Natal. No outro dia vem o RO, o resto de ontem. E aí a gente aproveita o almoço, né? Porque todo mundo acorda um pouco tarde, porque vai dormir tarde na noite de Natal. E a gente faz todo um trabalho de acompanhamento da família, né? Então pela manhã eu estive ocupado com a família, mas aí a partir das 3 horas da tarde comecei a atender o irmão de Maria, depois atendi mais 2 pessoas logo em sequência, tá certo? Foi mais rapidinho e tal, mas a última acabou agora há pouco, eu tive que sair correndo para poder tomar um banho, trocar de roupa e me apresentar aqui para vocês. Estou Wagner Andrade, sou psicoterapeuta, como eu já falei, psicoterapeuta holístico, com essas diversas técnicas, e trabalho também, eu sou também um espiritualista, né? Eu não posso me dizer um religioso, porque eu não me sinto um religioso, mas já estou há 37 anos no espiritismo, né? Desde os 20 que eu sou espírita, ou estou espírita. De 7 anos para cá comecei a estudar Umbanda também, então teologia de Umbanda, sacerdócio de Umbanda, firmezas e autoconhecimento, e assim, fui conhecendo o mundo também das religiões afro para quebrar preconceitos. E hoje, o que é que eu me sinto? Wagner, afinal de contas, o que é que você é? Porque muitas pessoas começam a perguntar isso aqui, tá? O que é que você é? Eu me sinto um universalista. O que é ser um universalista? Unidade na diversidade. Significa dizer que nós olhamos sob diversos prismas as várias filosofias e religiões do mundo, aproveitando delas o que há de melhor, o que há de mais interessante. Não como aproveitadores da fé ou catadores de virtudes nas religiões, não. É dentro do padrão da gente, que é um padrão bem sério. Por exemplo, respeitando a causa e efeito de todas as leis naturais, leis de Deus ou leis universais. Causa e efeito, a lei do retorno, a lei da vibração, a lei da correspondência, a lei do livre-arbítrio, a lei do retorno, etc, etc. Todas as leis que regem esse universo que nós conhecemos. Pelo menos a parte que nós conhecemos, um pouco que nós conhecemos. Sabemos da pluralidade dos mundos habitados, sabemos, não é acreditar, tá, gente? Porque crer é uma questão de fé e saber é uma questão de ter convicção. Então, eu sei que o mundo espiritual se comunica conosco. Então, nós estamos aqui num mundo onde existe uma interação muito grande entre o plano espiritual e o plano material. Esse é um dos as grandes sacadas do universalismo. É que no universalismo nós entendemos que existe diversas leis, como a lei da reencarnação,
o Deus, nosso Deus maior, Olorum, Zambi, como você queira chamar, Deus, arquiteto do universo, seja lá como você chama, tá? Adonai, né? Tudo que você quiser chamar dessa força maior, você pode chamar. Mas esse Pai que a tudo rege, Ele sempre nos dá novas oportunidades. E como o próprio Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, se tem muitas moradas, significa dizer que nós temos diversos planetas que nós já passamos, acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, que os mundos são habitados, acreditamos sim em contatos extraterrestres, porque nós sabemos que ele existe, sabemos, não é cremos, sabemos, porque diversas vezes eu já tive contato e tal, perispiritual, tá gente? Eu não tive contato imediato do 3º grau, do 4º, não. Eu tive uma interação, e é nisso que eu acredito, uma interação perispiritual, uma interação astral com esses seres, tá? Então, assim, nisso eu acredito piamente, acredito que nós somos fruto de uma manipulação genética e principalmente acredito nessa condição nossa paranormal e mediúnica de nos integrar ao universo. Porque isso se chama integração ao universo. Quer dizer, eu acredito firmemente que nós não estamos aqui por acaso. E que esse contato se dá sempre que eu tenho boa vontade de entrar em contato com esse mundo espiritual. Por exemplo, todo o trabalho de curas espirituais, hoje mesmo nós vamos fazer uma missão de cura espiritual pela madrugada para uma moça de lá do Rio de Janeiro que está com câncer, né? O que é que isso vai dar, Wagner? Você promete que ela vai ficar curada de câncer? Não. Ela tem uma fila de espera, veja só como são as coisas, né? É o que a gente chama de moratória, é o que a gente chama de adiamento do processo. Então, assim, ela tem uma fila do SUS do tamanho do mundo para ser operada. Ela já está no câncer grau 2. Então, assim, como tem uma fila muito grande, ela pode adoecer gravemente e adquirir outros cânceres. O que é que a espiritualidade se comunicou comigo e através dessa comunicação, que é uma mediunidade, a partir do momento em que eu recebo a comunicação dos espíritos, transfiro para a pessoa, eu estou sendo um médium, eu estou intermediando uma conversa entre o plano espiritual e o plano material. Vocês concordam comigo? Então, se eu sou intermediário, eu sou médium. Médium foi um termo cunhado por Allan Kardec e Hipólito Leon Denis Arrival, o codificador da doutrina espírita. Então, quando ele colocou a palavra médium, as pessoas começaram a utilizar a palavra médium para tudo, tá? Para todas as filosofias onde existia a comunicação entre espírito e seres humanos encarnados, esse intermediário da mensagem começou a ser chamado de médium. Então você pode ser, por exemplo, um paranormal, você ter uma paranormalidade e não ter a mediunidade. Wagner, como é isso? Por exemplo, a telecinesia, ela pode ser de dois aspectos. Estou tomando um café, tá, gente? Que é para eu acordar, porque senão eu durmo. Porque eu estou cansado bastante hoje, viu? Então, se eu pego essa xícara aqui, eu digo, xícara, levite, levite xícara. E a xícara começa a levitar, foi a força do meu pensamento que fez a xícara levitar. Vocês concordam comigo? Então, eu estou sendo aqui o quê? Um médium ou um paranormal? Eu estou sendo um paranormal, não um médium. Eu estou usando a força do meu pensamento para movimentar um objeto. Agora, se eu estou aqui com a xícara na mão, sinto o puxão da xícara, eu não pensei em nada, e a xícara começa a levitar, os espíritos estão utilizando o meu ectoplasma, tá certo? Para pegar na xícara, tomar da minha mão e segurar a xícara no ar. Como eu não vejo a matéria sutil deles, eu estou sendo um médium, porque eu estou intermediando um processo de comunicação entre mim, o espírito e vocês que estão assistindo. Olha lá, entenderam qual é a diferença de paranormalidade para mediunidade? Algumas pessoas confundem, por exemplo, a vidência. Aí muita gente diz assim, e repete um mantra que foi colocado pelo próprio Kardec, porque ele não tinha noção na época e colocou, ele não viu outro termo para o fenômeno acontecido. E então ele chamou de médium vidente.
médium audiente, que escutava espíritos. Mas ver e escutar espíritos, gente, é uma condição anímica, é da tua própria alma. Você tem a capacidade de enxergar o mundo astral. Então você não está intermediando nada. Você está aqui, aí passa um espírito, por exemplo, eu estou aqui, aí passa um espírito por aqui. Eu digo, eita, passou um espírito por aqui. O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo o mundo espiritual. Isso é mediúnico ou isso é anímico, paranormal? É paranormal. Eu sou um paranormal que consigo enxergar os corpos sutis que estão em uma outra dimensão. Então eu enxergo uma outra dimensão vibracional. Isso é paranormal, anímico, tá certo? Eu escuto um espírito falando. Isso é o que? Mediunidade ou paranormalidade? Se eu escuto o mundo espiritual. Então significa dizer que eu estou sendo um paranormal, eu escuto o mundo espiritual. Mas se eu escutar o mundo espiritual e transmitir a mensagem para a pessoa, ó, fulano de tal está dizendo isso assim, 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 sobre você, Maria. O que é que eu estou sendo? Se eu transmitir a mensagem, eu estou sendo um médium. Então, um médium é a condição apropriada àquele que transmite a comunicação. Perceberam isso? Quer dizer, é comunicar a comunicação. Se aparecer um espírito e o espírito disser assim, olha, Wagner, diz aí na live tal coisa e tal coisa e tal coisa. Eu estou sendo o quê? Um paranormal ou um médium? Ambos. Porque todo médium é um paranormal. Mas nem todo paranormal é um médium. Existem pessoas que trabalham com o fenômeno da telecinese, né? Tem a pré-cognição e retrocognição. O que é pré-cognição? Adivinhar o futuro, saber o que é que vai acontecer, um acidente, uma situação como essa, que eu, sinceramente, eu faço questão de não saber determinado tipo de coisa. Eu percebo, noto, mas sabe, eu simplesmente não gosto de ser portador, tá? E a retrocognição é enxergar o passado das pessoas, tá certo? Enxergar o que as pessoas fizeram, tá? Então isso é muito bacana. A paranormalidade, ela leva à mediunidade. O animismo é fundamental para o mediunismo. A gente começa sendo anímico nas comunicações espirituais. Depois é que a gente evolui nesse processo e se transforma em um facilitador do plano espiritual, né? Geralmente as primeiras comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material começa com o próprio médium através do animismo. Ânima significa da própria alma, tá certo? Ânima, animismo, tá? É só vocês procurarem lá no Pai Google de Aruanda que vocês vão ver a palavra ânima ou ânima, tá? Então, ânima é alma, quer dizer, vem da própria alma. Animismo, o sufixo ismo significa praticar a ânima, tá? Fazer com que a ânima se faça visível. Então, quer dizer, da onde vem a mediunidade, gente? Então, para vocês aqui, nós temos aqui o Livro dos Médiuns, tá? Que foi o segundo livro de Allan Kardec. Allan Kardec, desculpa, gente, caiu aqui desculpa, caiu a sineta. Mas o Livro dos Médiuns, o Kardec fez a saber, ele escreveu o Pentateuco Kardeciano. O Pentateuco são os 5 livros de Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São os 5 livros de Kardec. Kardec primeiro codificou a doutrina espírita escolhendo 1019 questionamentos que ele fez aos espíritos através de pessoas que eram médiuns, que eram extrasensoriais ou paranormais, né? Que tinham contato direto com o mundo espiritual através da psicografia e da psicofonia, das batidas das mesas girantes. Os espíritos respondiam os questionamentos que eram feitos por Kardec e por outras pessoas. Ele já foi recebendo assim um calhamaço de papel quando foi despertado. Ele não queria aceitar aquilo, porque era uma coisa extremamente fora
da vida que ele vivia. Ele vivia numa vida muito racional. Kardec sempre foi uma pessoa extremamente racional e custou para ele entender e custou para ele aceitar esse tipo de coisa, né? Custou para ele aceitar essa condição dele de codificador da doutrina espírita. Então, em 1857, ele lançou o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos surgiu a parte mediúnica, que foi a maior parte, porque todos os outros é mediúnico. Por que mediúnico? Porque os espíritos vieram trazer a terceira revelação, que foi que os espíritos, que não existe morte, que os espíritos se comunicam, que existe a pluralidade dos mundos habitados, que existe a reencarnação, nós temos uma vida só com diversas existências nela. Trocamos de corpo, recebemos sempre uma nova oportunidade de estarmos aqui nesse mundo material para desenvolver os nossos potenciais, as nossas habilidades, para corrigir determinadas coisas que nós perpetramos, fizemos, realizamos no passado não tão glorioso assim. Acho muito interessante que quando eu digo que sou terapeuta regressivo, a primeira coisa que as pessoas saltam no meu pescoço para dizer é: você faz terapia regressiva? Eu queria saber quem eu era no passado. Eu era aquele Cleópatra. O outro diz assim: eu era Marco Aurélio, o imperador filósofo estoico. Eu digo: não, você era um varredor de rua, limpador de fossa, né? Ninguém quer ser isso. Todo mundo quer. E se todo mundo fosse Cleópatra, rainha, Luís XV, e por aí vai, cara, ia sobrar o quê? Napoleão, não sei o quê, bababá. Pô, ia sobrar pouquíssimo Napoleão no mundo, ou então todo mundo ia ser Napoleão na Terra, tá certo? Napoleão, Luís XV, Cleópatra, Maria de Nazaré. Então as pessoas querem sempre se enquadrar nos perfis bíblicos, mas cara, nós somos simples almas em trânsito pela Terra. Passamos algum tempo na intermissividade, quando perdemos a vitalidade do nosso corpo biológico, vamos para a intermissividade, quer dizer, para o plano espiritual, depois reprogramamos junto com os nossos trabalhadores do mundo espiritual, né? Nossos geneticistas no mundo espiritual, nossos cientistas da reencarnação, programamos a reencarnação e voltamos para um corpo de carne para aprender. Com que objetivo, Wagner? Aprender. Mas Wagner, a gente não aprende na intermissividade, não aprende no entrevida, não, entre uma vida e outra a gente não consegue aprender, consegue. Mas como você tem uma consciência mais ampla, é fácil. Difícil mesmo é estar aqui na Terra com pelo menos 80% da tua percepção espiritual obliterada. Você não sabe quem foi. Outra coisa, muita gente diz a mim assim: ninguém pode provar que a reencarnação porque eu não lembro da minha reencarnação. Eu digo, dê graças a Deus, porque se você começar a lembrar das suas existências passadas, você vai ver quantas bobagens você fez. Boa noite, né? Cairine, eu não sei, eu acho que é. Boa noite a todo. Márcia, boa noite a todo mundo, gente. Muito obrigado, curtam e compartilhem a nossa live. Então, quer dizer, você não suportaria saber que você foi uma pessoa ruim em uma outra encarnação, que fez uma covardia. Você não suportaria saber que teu pai ou a tua mãe foram teus inimigos, ou você é pai ou mãe de uma pessoa que foi teu desafeto, mas que você combinou no plano espiritual para bem conviver com aquela pessoa e amar aquela pessoa, recebê-la como seu filho, sua filha. Ou então um pai receber um filho, uma filha, ou um filho nascer na família de um pai, de uma mãe, onde foram desafetos no passado. Wagner, então só tem relação de desafeto? Não, tem também de afetos, de coisas bonitas, de coisas bacanas, de relacionamentos positivos. Eu costumo sempre dizer que a minha família, hoje eu mesmo estava lá, mas eu costumo sempre dizer que eu fui um abençoado. Eu nasci numa família maravilhosa, né? Eu acho que a única alma cebosa da família era eu mesmo, mas o restante é gente boa pra caramba, né? Eu brinco sempre com isso, né? Eu digo que fui um privilegiado, né? Mas aquela história, não existem privilegiados, existem merecedores, né? Se a gente
reencarnou, se a gente está num corpo de carne e está no mundo espiritual, tá certo? E teve méritos e veio para uma família aqui, é porque houve esse mérito, né? Nós recebemos o mérito de estar numa família equilibrada, harmoniosa, uma família bacana, entendeu? Mas quantos não têm essa sorte? Não tem a sorte ou não tem o merecimento de estar numa família bacana, que nasce em condições subhumanas, que nasce uma família guerrilheira, né? Que um está intrigado do outro, o outro está intrigado do um, ninguém se fala dentro da família. É muito mais comum esse perfil, né? Do que o outro perfil, da família unidinha, todo mundo simpatiquinho, um gostando do outro, amando o outro. É lógico que em toda família tem rusgas, existem brigas, existem desentendimentos, mas, cara, o normal é que a gente se ame, é que a gente se goste, a gente se curta. Então veja como Deus é magnânimo, justo e bom. Mas aí, para ser mais justo e melhor ainda do que ele já é, soberanamente justo e bom, ele pega e lança o Pentateuco junto com Kardec, que foram os espíritos que vieram. A minha família é bênção de Deus, nós nos amamos muito. É isso aí, Maria. Eu vi hoje todo mundo esparramado no chão, calor arretado aí, Itaperoá, não foi? Aí o chãozinho frio, né? Aí todo mundo deitado no chão, esparramado. Eita, é bom demais, né não? Um negócio desse, quer dizer, a família unida, bacana isso. Isso é maravilhoso, é lindo isso. Tá? Então, o livro dos médiuns. E no livro dos médiuns, né? Kardec sai logo com algumas perguntas que foi extraída do livro dos Espíritos, são perguntas capitais. Aí, por exemplo, na página 17, Kardec pergunta logo, né? Que foi uma das perguntas do livro dos Espíritos, né? Existem espíritos? Veja só o que é que ele diz, né? Fazendo a avaliação. A dúvida em relação à existência dos espíritos tem como sua causa principal o desconhecimento quanto à sua verdadeira natureza. Geralmente, os espíritos são imaginados como seres à parte da criação, cuja necessidade não está demonstrada. Muitas pessoas só os conhecem pelos contos fantásticos que ouviram na infância, mais ou menos como aquelas que só conhecem a história pelos romances. Não procuram saber se esses contos, desprovidos dos acessórios ridículos, possuem ou não algum fundo de verdade. Essas pessoas só se deixam impressionar pelo lado absurdo que esses contos trazem. Não se dão ao trabalho de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Assim rejeitam toda a história, como fazem os religiosos que, chocados com alguns abusos, afastam-se da religião. A religião não tem nada a ver com isso, gente. O que tem é a comunidade que está envolvida naquela religião. Um outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: rapaz, eu estou desistindo do espiritismo. Eu digo: por quê, cara? Estou desistindo da Umbanda. Eu já ouvi muito isso. Ah, estou decepcionado com o Pai de Santo, eu estou decepcionado com o dirigente ou com a comunidade de espírita que está envolvida, as pessoas não têm paz. Eu digo: cara, isso é uma casa, a doutrina não tem culpa disso, então a religião não tem culpa disso. Você está desistindo de um corpo filosófico, baseado na vivência de uma pessoa só, que te trouxe uma má experiência. Então, da mesma forma, a nossa crença nos espíritos, parece que os espíritos são seres assim especiais. Tu te acha especial? Se eu me olhar no espelho, né? Eu mesmo não me acho especial. E um dia eu vou virar espírito, né? Eu vou desencarnar, sair dessa, eu vou para melhor, vou para lá, para o plano espiritual, que é a minha verdadeira pátria. Aí, se eu vier me comunicar, vocês vão sair correndo, Se eu estou me comunicando aqui, eu sou um espírito com corpo. Se eu perder o corpo, eu não sou o mesmo? A mesma consciência? Sou. Da mesma forma, são os espíritos que vêm nos comunicar aqui, tá certo? Então é muito interessante isso, porque tem todo um processo em relação a isso. Então, os métodos... Kardec vem dizendo tanta coisa aqui, gente. Olha, ele vem falando sobre a teoria das manifestações físicas, as manifestações físicas espontâneas, as manifestações visuais, que são os videntes, tá certo? A ação dos espíritos sobre a matéria, as manifestações físicas, o maravilhoso e o sobrenatural. Não existe sobrenatural. Sobre é além da natureza. Não existe nada além da natureza. Tudo é natural. Não existe sobrenatural.
Todo fenômeno ele é normal. Ele é apenas paranormal. O nome para é ao lado da normalidade, porque cartesianamente nós não conseguimos explicar. Então são fenômenos paranormais. Os fenômenos são paranormais. Não são fenômenos ditos mediúnicos. Os fenômenos são paranormais. E aí dentro dos fenômenos paranormais existem os fenômenos mediúnicos. Por que fenômenos mediúnicos? Porque um homem, um médium, foi utilizado para transferir a mensagem que foi dada a ele. Por exemplo, quantas vezes aqui os espíritos já se utilizaram da minha estrutura perispiritual, do meu duplo etérico, do meu ectoplasma, das minhas cordas vocais, manipular as cordas vocais para, através de mim, passar uma mensagem para alguém. Tá? Muitas pessoas. Então, assim, eu estava dizendo para vocês que muitas vezes a gente faz confusão com essas coisas. Por exemplo, fulano de tal é médium. Ah, então ele é espírita. Não, cara, tem mediunidade em tudo quanto é de canto. Na igreja evangélica, na igreja católica, tá, os evangélicos mesmo, cara. Tem pastor que é médium até umas horas. Tá certo? Ali dentro tem um monte de pessoas que estão obsedadas e são médiums. Estão sendo perseguidas por espíritos, que os pastores chamam de demônios. Mas ali não tem um demônio, ali tem o espírito de uma pessoa normal, comum e tal, que pode estar com raiva, com ódio de você, desencarnou com esse despeito, com essa rusga contra você. Por isso que Cristo disse: te reconcilia com os teus inimigos enquanto estiveres aqui. O que significa dizer que é melhor a gente se reconciliar aqui no cenário terrestre, onde existe o físico como barreira e o bug de pensamento até a ação, do que no mundo espiritual, onde o pensamento é ação imediata. Tá certo? Pensou, plasmou. Você pensou em violência, você está fazendo violência no plano espiritual. Da mesma forma que no plano espiritual, quando a gente pensa em amor, a gente está fazendo a aproximação amorosa entre os seres. Então veja, aqui é fácil da gente desculpar e ser desculpado, por incrível que possa parecer. Já no plano espiritual, essa não é a realidade. Os seres odiosos, eles querem continuar sendo odiosos. Mas Wagner, eles vão melhorar um dia? Sim! Essa é a marcha natural. Uns progridem mais rápido porque são mais aplicados. Isso parece com escola, gente. Você vai para a escola, você está fazendo parte da mesma classe que uma outra pessoa, mas você decide estudar bastante, se dedicar bastante, e nessa dedicação você só tira 10. Você só tira notas boas. Você só tira notas que lhe enaltecem, que lhe engrandecem. O que é que acontece nesse processo? Você se adianta de ano, mas aqueles que são relapsos, que não gostam de estudar, que não abrem um livro para ler nenhuma frase, e etc e tal, esses ficam atrasados e repetem de ano. É o que a gente chama, na reencarnação, pelo sânscrito, de roda de samsara. A roda de samsara é o seguinte, é que a gente não aproveita os momentos adequados, que são os momentos encarnados aqui, para evoluir. A gente aproveita para a luxúria, para os vícios, para o apego, para o egoísmo, né? A gente é muito egóico. E, cara, aqui para nós, né, o ser humano, ele é puro vício, né? Ele é puro vício. A gente tem vício de tudo, de comer, de consumir. A gente é apegado, a gente é ligado às pessoas como se as pessoas fossem nossas. Vamos ver por aí, né? Todas as vezes que você arruma alguém, você chama de meu. Já notaram isso? Por exemplo, você arruma um filho, é meu filho. Então, como posse, você defende ele como se fosse senhor e dono dele. E muitas vezes obrigam a fazer coisas que você não faria, ou que você não fez. Não, eu quero que meu filho seja médico. Pô, já perguntou se ele quer ser médico? Não perguntei. Então por que você quer ser médico? Não, porque eu queria ser. Então eu não realizei meu sonho e ele vai realizar o meu sonho por mim. Ah, cara, por favor, realiza tu o teu sonho e deixa o teu filho fazer e tomar o caminho dele. Não estou dizendo aqui que não é para nós não orientarmos os nossos filhos, educarmos,
mas nós educamos para o mundo, educamos para que ele saia de um patamar 0 e vá para um patamar 10, mas fazendo as suas próprias escolhas, respeitando o livre-arbítrio dele. Tudo da gente é meu carro, é minha casa, você é fiel depositário. Você comprou, você tem a assinatura do papel, você tem teu carro e tem a assinatura lá, o documento do carro está no teu nome. Mas eu duvido que você levar ele no caixão na hora que você desencarnar e for para o plano espiritual. Você não leva, tá? Nada você leva, nem grana, nem joia, nem as pessoas, nada disso. E aí, portanto, acontecem todos os fenômenos mediúnicos e paranormais. Porque as pessoas estão tão arraigadas e tão apegadas à Terra que começam a acontecer fenômenos paranormais porque o mundo extrafísico ele se confunde com o mundo físico. E essa psicosfera no mundo extrafísico nos atinge e nos influencia. Pergunta 459 desse livro aqui, ó, Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem, eles praticamente é que vos dirigem. Então, ou frequentemente é que vos dirigem. Quer dizer, os espíritos bons e os espíritos ruins, os espíritos mais ou menos. Depende da nossa vibração. E nós somos canais mediúnicos. Todos nós somos médiuns, tá, gente? Não tem um que não seja médium, não. Todos nós somos médiuns. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos mediunidade. Uns têm a mediunidade mais aflorada e outros não. Outros a mediunidade é assim, tipo de sensação, entrar no local, sentir que o local não está muito bacana energeticamente, que isso é anímico também. Você está sentindo na pele determinadas sensações, emoções e tal, e você fica sentindo estranho quando você entra em algum local. Quando você encontra uma pessoa, nota que os espíritos não cruzaram. Já ouviu falar nisso? Rapaz, meu espírito não cruzou com o de fulano de tal, não bateu, né, energeticamente. O que é que significa isso, gente? É porque a aproximação pode ser anímica, pode ser de algum cheiro que você sentiu, porque a gente não pode dizer que tudo é espiritual, mas às vezes é a energia mesmo, de ambos, que não se cruzam. Por quê? Podem ter sido inimigos no passado, né? Pode ter havido alguma coisa, não só inimigos, mas alguma coisa que os afastou em um passado distante, em uma outra existência. Isso é uma das hipóteses. Mas pode ter tanta coisa aí no meio, tá? O local, o momento em que você se encontra com alguém, às vezes você não está bem, é lógico que você não vai se dar bem com ninguém. Então, às vezes, o motivo é muito simples, comum e fácil de explicar. E outras vezes é mais complexo, incomum e difícil de explicar. Por que é que você não gosta de fulano ou de Beltrano? Isso é um traço paranormal. São energias. Nós permutamos energias nesse mundo. Quer dizer, nós trocamos essa energia. E na troca dessa energia, nós percebemos a energia do outro. Tá? Fato. Quem é que nunca foi para um aniversário, para um casamento, ou para uma festa onde você não se sentiu bem? Aí eu vou dizer os locais óbvios. Um hospital, um cemitério, uma prisão, um shopping, que você entra, tá aquelas energias misturadas, você sente aquela agonia da energia do ambiente, que a gente chama de psicosfera, que é a vibração existente entre os seres que estão ali circundando, tanto encarnados quanto desencarnados. Um ambiente de muito consumismo, você vai sentir aquele negócio ruim se você não for consumista. Se você for, você entra na gandaia, porque na realidade é assim, para sentir coisa ruim, é muito fácil. Basta você sintonizar com o ruim. É muito mais fácil do que quando você enobrece tua alma, quando você amplia tua consciência. Aí você vai ser atacado, tá? Os opositores, né? Os sabotadores vão aparecer e vão detonar você, fazer você dizer coisas que você não diria, fazer você... Tá entendendo como é? Nós somos alvo disso. Basta que nós estejamos, por exemplo, na posição que eu estou aqui, de falar para vocês, numa live onde nós já estamos com quanto, meu Jesus? Vamos lá, com 2K, quer dizer, 2.000 curtidas. O que é que significa isso, gente? Significa dizer que aqui nesse momento estou sendo alvo de observações. E os espíritos dizem assim, eu não vou influenciar aquele cara porque ele está influenciando os outros a ampliar a consciência.
Então qualquer luzinha no final do túnel, ela é uma ferida no seio da treva, tá certo? E eu não estou dizendo aqui que a treva é ruim, a treva também é boa, porque só por conta da treva é que você está vendo a luz. As coisas precisam acontecer na sua vida, às vezes, para você despertar. Uma dor pungente, uma traição, uma deslealdade, uma covardia que fizeram com você, ou então uma doença, um acidente, uma situação difícil que aconteceu com você, a gente pode comparar com uma treva, mas é uma treva educativa. Tudo te educa para você evoluir. E como médium, gente, como transmissores dessas mensagens do mundo espiritual para o mundo material, você sente mais ainda. Como paranormal também. Quer dizer, todo médium é um paranormal. Mas nem todo paranormal é um médium. Mas a paranormalidade dá uma sensibilidade muito grande em você. Você sente todas as energias. Você conhece o caminho do outro, por incrível que possa parecer. Tá certo? Ah, Wagner, quer dizer, é verdade que os espíritos se comunicam? Lógico que é verdade. Todos os dias eu tenho essa comunicação de forma muito ativa na minha vida. Sempre foi assim e tenho certeza que até o final da minha existência vai ser assim. Desde muito novo, muito menino, 5, 6 anos de idade, que eu vejo os espíritos, que eu sinto os espíritos, que é uma condição anímica. E a partir do momento que eu comecei a ser médium, a transmitir as mensagens dos espíritos, que é porque a mediunidade só se dá a partir do momento em que você transmite a mensagem dos espíritos. Enquanto isso, você é um paranormal. Você está ao lado dessa normalidade. Você apenas sente o mundo espiritual. Como todo paranormal sente o mundo espiritual. Mas é muito bacana isso, fazer essa distinção e mostrar para vocês, por exemplo, na mediunidade nós temos os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Os efeitos físicos é quando o espírito utiliza o teu ectoplasma para produzir uma materialização, uma movimentação de objeto, uma telecinesia, uma cura espiritual. E tem os efeitos inteligentes, quando os espíritos psicografam através de você, quando eles passam uma carta para uma pessoa que está aqui na Terra e ele está lá no espaço, um pai que se comunica com um filho através de uma carta, um filho que se comunica com a mãe, ele está lá no plano espiritual, morreu de um acidente ou de uma doença e ele se comunica. É um efeito inteligente. A psicofonia ou então a incorporação é um efeito inteligente, né? A psicopictografia, que é a pintura mediúnica, tá? Essa também é uma outra habilidade intelectual que os espíritos utilizam, os médiuns, que pintam com as duas mãos, que pintam com os pés nas telas e sai um quadro de Renoir, Rembrandt, Monet. Então, cara, esse é um efeito intelectual. Então tem os efeitos materiais e os efeitos intelectuais. Na mediunidade, ele está transmitindo aquilo, então portanto é mediúnico, tá certo? Kardec catalogou pelo menos 80 variações de mediunidade e hoje, cara, desacuenda, é mediunidade pra caramba. Surgiram outras mediunidades, tá certo? As mediunidades, por exemplo, da transcomunicação, a utilização dos instrumentos eletrônicos para transmitir mensagens espirituais. A Wagner existe isso, lógico. Um outro dia eu deixei o meu computador gravando dentro de um ambiente totalmente hermético, tá certo? De um ambiente fechado, não existia barulho nenhum, deixei gravando num programa que eu tenho, o Zara, que grava áudios. Ele gravou numa frequência bem baixinha e tal, e em determinado momento essa frequência dava uns picozinhos assim. E eu fui pesquisando de pico em pico para descobrir se existia ali uma comunicação mediúnica. Cara, eu escutei vozes dos espíritos, eles disseram Wagner, chamaram pelo meu nome, disseram que a pesquisa estava indo bem e tal, e eu estou recomeçando agora essas pesquisas. É de arrepiar, porque nós temos diversos instrumentos. Por exemplo, para comprovar o mundo espiritual e as energias, nós utilizamos objetos como esse espectrômetro baseado em
em radiação, tá certo? Aqui, ó, ele está dando que os espíritos estão aqui perto, tá certo? Lógico que estão, porque eles estão fazendo parte da live junto comigo, tá? Então ele está aqui, ó, apitando, buzinando aqui, ó. Tá vendo que ele está com a luzinha? Mostrando que os espíritos estão aqui, tá certo? Por que eles estão aqui? Eles emitem uma radiação no campo mórfico deles. E essa radiação é captada por esse objeto, por esse aparelhozinho. Isso é uma maneira eletrônica da gente. Aí tem, por exemplo, o Spirit Box, onde eles falam no mini gravador que emite sons de rádio em rádios que estão com a sintonia no meio, não estão em nenhuma rádio, e eles se comunicam através do Spirit Box. Tem esse outro aqui que mede a energia. Se tem fatos energéticos aqui, tem, mas são os mentores, porque está no verde. Quando ele chega no vermelho, é que a energia está descontrolada. Mas nós temos também aparelhos que a gente chama, nós chamamos de aparelhos que são mecânicos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na mesa. Esse aparelho aqui, que nós chamamos em radiestesia de dual hold, tá? Dual hold é uma madeirinha, tá? Olha aqui, uma madeirinha e 2 arames colocados de forma livre. E aí eu programo o dual hold e pergunto ao dual hold, né? Existe algum espírito aqui? Se cruzar, existe. Se não cruzar, veja, eu estou programando o dual hold. Se não cruzar, não existe nenhum espírito aqui. Para comprovar o que os instrumentos estão dizendo que existe. Então vamos lá, eu vou soltar, não vou mexer nada. Ele está abrindo, como se não existisse, mas ele ainda está captando o campo mórfico, tá? Ele está girando. Agora, ó, girou de vez para o lado de cá. Girou de vez. Então, confirmando que existe sim espíritos, eu não mexi no troço. Tá certo? Eu estou com a mão parada aqui. Então ele está totalmente cruzado aqui, mostrando que existem espíritos no local. Que são os espíritos. Poxa, Wagner, você não tem medo? Não. Eu convivo com isso o tempo todo. Vivo só aqui nessa casa. Tá? Há 3 anos que eu tenho essa vivência em solitude, que eu não chamo de solidão. Solidão é quando a gente está com 100 pessoas e se sente desacompanhado, sozinho. E solitude é quando a gente está só, mas se sente acompanhado de bons amigos espirituais. Então eu me sinto acompanhado de bons amigos espirituais. Então eu estou em solitude. Isso me ajudou muito a ampliar os meus sentidos, a perceber a espiritualidade ao meu redor. Eu estou cada vez mais em silêncio para poder sentir as percepções do mundo espiritual. Eu vejo, eu sinto os espíritos, eu me comunico com eles. Quando eu me desdobro à noite e vou para o mundo espiritual, eu vejo os espíritos do lado de lá, eles me dão sugestões, me orientam, etc. Se eu baixar a minha frequência, por exemplo, eu ficar bravo, eu ficar nervoso, se eu beber, se eu tiver algum vício, etc e tal, isso vai derrubar a minha frequência e me conectar com seres de baixo calão energético. Não significa dizer que são ruins não, tá, gente? É que a energia deles é muito grosseira e tal, e muito difícil de lidar com ela. Eles são viciados, eles têm um processo de débitos kármicos e etc e tal, como eu também os tenho. Tá? Eu não sou diferente deles não, tá? Eu também tenho, mas só que ora estou tentando trilhar o caminho da luz, tentando trilhar o caminho do equilíbrio, do amor, da harmonia e tal, e isso me dá esse cabedal de chegar aqui e conversar com vocês sobre espiritualidade sem nenhum medo, sem nenhum receio, porque eu respeito a treva como eu respeito a luz. Amo a luz, respeito a treva. Amo a luz, né? O meu trabalho é um trabalho de luz, a gente trabalha com a luz da lucidez, não é que a gente é santo, sacerdote ou guru de alguma coisa. Ninguém é guru aqui, ninguém é melhor do que ninguém, não existe esse ego aqui, tá bom? Tanto é que eu nunca gostei de ser tratado como sacerdote, mesmo tendo feito sacerdócio e teologia de Umbanda, mas nunca gostei desse título. Eu não gosto de ser intitulado assim. Eu sou um cara comum, meu nome é Wagner, meu apelido é Vaguinho mesmo, ou então Guingo, e por aí vai, velho. Me chama disso, né? Eu acho engraçado que
o Babalorixá que me formou e tal, que é o pai de santo, o sacerdote que me formou, Márcio Caim, ele brinca comigo, de vez em quando me chama e tal, e me chama de pai de santo. Ô meu pai, como vai, não sei o que, eu faço não, Márcio. Aí ele brinca comigo, cara, isso é distinção e tal, assuma seu papel de sacerdote. Eu digo, cara, eu não quero isso. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é abrir o conhecimento para as pessoas que não têm esclarecimento. Se eu me colocar dentro de uma religião, eu vou ficar restrito a ela. E eu não quero essa restrição. Eu quero estar transitando em todos os locais de uma forma muito tranquila, muito boa, muito positiva. Combatendo aquilo que não me cabe, tá certo? E aí é um combate meu comigo mesmo, tá certo? E difundindo aquilo que me cabe e que eu acho razoável passar para as pessoas. Como médium, como conhecedor, um pouco conhecedor de espiritualidade, eu termino passando. Eu termino sendo médium do conhecimento, tanto dos meus mentores, como dos meus mentais, o inferior e o superior. Das experiências vividas em outras existências. Então eu termino passando para as pessoas todas essas informações que são extremamente auspiciosas, gostosas de se passar e que tem tudo a ver com essa minha paranormalidade e essa minha mediunidade. Que não é nenhum sacrifício, porque tem muita gente que diz, não, eu não quero desenvolver mediunidade, eu tenho medo e não sei o que, bababá. Cara, não tem que ter medo disso. Tem que ser instruído nisso. Porque você tendo medo ou não tendo medo, tá certo? E porque o medo vem por conta da ignorância, quer dizer, a gente não saber o que está lidando com. A gente não saber com quem é que está lidando. Então, se você sabe com quem está lidando, não cabe medo nisso. Não cabe medo. Eu sei com que eu estou lidando. Eu sei com que eu estou mexendo. Então, se eu sei com que eu estou mexendo, eu não tenho medo, eu tenho respeito. Eu vou com cuidado, eu vou com calma. Eu sei o caminho certo a seguir. Isso é muito bacana. Então, a pessoa que não quer saber, ela vai continuar com a mediunidade sendo atacada o tempo todo pela cidade. Eu achei muito interessante que uma moça me procurou, eu estou passando por situações, não sei o quê, me aperreou um final de semana todinho, gente. E eu estava fora, estava na praia. E a pessoa me aperreou. Aí disse, quando é que você pode me atender? Eu digo, na segunda-feira, eu vou estar aqui, eu estou chegando, estou ainda arrumando as coisas, mas eu lhe atendo. Eu lhe atendo às 4 horas da tarde. Cara, deu 4, deu 5 horas da tarde, e a pessoa nada de vir, deu 6, nada de vir. Quando foi no outro dia, vê isso, eu me preparei, fiz um esforço danado, estava chegando de praia, desarrumando mala ainda, desarrumando as coisas e tal, entrando na energia do ambiente de novo e tal. Aí fiz o sacrifício, a pessoa disse, não, eu fui tomar uma com um colega meu, porque um colega meu chegou e me levou para tomar uma. Eu disse, caraca, velho, então tu não tava com essa urgência toda, né? Quer dizer, tu me aperreou ao final de semana todinho para tomar cachaça na segunda-feira. Tá entendendo como é que as pessoas não têm prioridade sobre isso? Aí sofre, aí já tá no sofrimento de novo, me procurando de novo. Eu digo, tá, qualquer dia desse a gente marca. Mas deixa eu dar um gelinho nela, né? Pra ela se tocar, velho. Isso aí é responsabilidade. A partir do momento que você é médium, você recebeu uma responsabilidade. É uma condição inerente sua, que você precisa tratar e se autoconhecer. É uma questão de autoconhecimento, entender sua paranormalidade, sua mediunidade. Entender que você é um ser que pode ajudar as outras pessoas, colaborar. Então, se você for irresponsável, seja lá no que for, você vai se dar mal, ou não vai. Você vai irresponsável no trabalho, é irresponsável na sua vida cotidiana, é irresponsável nas suas tarefas, posterga tudo. É um grande procrastinador. Quer dizer, uma pessoa que fica procrastinando o tempo todo, quer dizer, adiando as coisas. Caraca, você vai se dar mal. Porque essa energia nossa é a energia do agora, do urgente. Vamos trabalhar isso, vamos estudar isso e aprender. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês na noite das palavras de luz de hoje, na segunda-feira. Hoje é dia de Exu, hoje é dia de Obaluaê, Epababá, de meu pai Oxalá, né? Atotô Baluaê, Atotô Babá, né? Laroê, Exu, Exu, Mojubá, e muita paz
muita axé, muita luz para vocês nesse caminho que é o caminho da existência, né? Do bom convívio com a existência aqui na Terra. Então, muita axé, namastê, tudo de bom para vocês. Paz, luz, saravá, tá? Tchau. Namastê. Tchau.